Cauã, apenas 17 anos de idade, que vem jogando muita bola com a camisa do Goiás. Nesta atual temporada, soma até aqui 5 partidas com 2 gols marcados e outras 2 assistências. Jogador que já havia estreado na Copa Verde do ano passado, aquele jogo também contra o Real Noroeste, foi titular e deu assistência para um dos gols do Brenner Herculano. Jogador que é muito jovem, vem jogando bola demais e obviamente a torcida já começa a ficar preocupada. Até quando vai o seu contrato, em relação, por exemplo, à multa rescisória e muito mais. Vou falar aqui sobre 2 informações, uma lá do pessoal do Diário de Goiás e também uma confirmação minha mesmo, com o Eduardo Pinheiro, o diretor principal e das categorias de base do Goiás. O seu contrato, já havia trago para vocês algumas semanas atrás, vai até abril de 2024, ou seja, é curto. E o Cauã pode sim sair gratuitamente do Goiás. Essa informação lá do pessoal do Diário de Goiás que garantiu neste último final de semana não só o seu contrato, de fato até abril de 2024, mas também uma multa rescisória de aproximadamente 3 milhões de reais, apenas 3 milhões. Isso porque aqui no Brasil, exclusivamente nessa multa, um time, por exemplo, da Arábia, da Europa, não pode vir aqui e pagar esses 3 milhões de reais. É apenas no futebol brasileiro. Esse cálculo é o seu salário vezes 2 mil. E de fato vai de conta, por exemplo, o que recebem os jogadores das categorias de base. Entre 1.500 a 2.000 reais. Se você pegar 2 mil vezes 1.500, se eu não estiver muito enganado, vai dar essa quantia de aproximadamente 3 milhões, mais algum auxílio, moradia, etc, mas não passa, por exemplo, desses jogadores muito jovens, como é no caso do Cauã, que nem sequer, se a gente olhando racionalmente, nem estaria nem no elenco sub-20, ou seja, estourou muito cedo e tomara que dê com toda certeza essa sequência na sua carreira. Mas essa multa de 3 milhões de reais, fiquei bastante preocupado e curioso sobre esse assunto. Confirmei com o Eduardo Pinheiro, ele me garantiu que de fato é esse valor, se a gente for colocar, por exemplo, o que tem escrito na lei, o seu salário vezes 2 mil. Entretanto, existe um acordo, digamos, de cavalheiros, não sei se pode dizer isso, mas enfim, um acordo entre os clubes que fazem parte das equipes formadoras de atletas aqui no Brasil para uma boa relação, não chegar, por exemplo, e pagar o valor dessa multa rescisória. Porque o que isso iria acontecer? Vários jogadores, iria causar, por exemplo, vários jogadores que fizessem 2, 3 boas partidas ali no elenco sub-20, e aí o outro time de fora iria olhar e falar, nossa, esse jogador aqui por exemplo, 1 milhão de reais, a gente consegue tirar ele já do outro time. Por exemplo, atletas que ganham ali apenas um auxílio de 500, 700 reais, às vezes 1.000, 1.200, às vezes por um time grandão, por exemplo, como o Palmeiras, o Flamengo, que é endinheirado, pagar, por exemplo, até 10 milhões de reais em um cara que já estourou com menos de 18, 20 anos de idade, é uma mixaria. Então existe esse acordo de não pagamento dessa multa rescisória aqui no futebol brasileiro. Estou tentando ainda confirmar com o Eduardo Pinheiro qual é essa base de cálculo, por exemplo, para o futebol do exterior, mas aumenta consideravelmente, então Goiás tem sim essa proteção por conta desse acordo dos clubes formadores aqui do Brasil, basicamente todos os grandes da Série A, Série B já estão inclusos dentro dessa história para o não pagamento, mas na lei, se um ir lá, por exemplo, fazer esse pagamento, o Cauã, se quiser, obviamente, já assina esse contrato. Uma questão que aconteceu basicamente dessa forma foi no caso o acerto do Vitor Roque, saindo do Cruzeiro e indo para o Atlético Paranaense no começo do ano passado. Então basicamente esta é a situação do Cauã e outro ponto importante, ele já pode firmar um pré-contrato aí sim com qualquer outro clube do futebol mundial a partir do final do mês de setembro de 2023, isso mesmo, já que o seu contrato só vai até abril, e aí não tem nada de regra de cavalheiros, pode até existir em um outro clube aqui no futebol brasileiro, mas por exemplo, se o Sevilha, vamos supor aqui, da Espanha chegar no final de setembro e o Goiás não agilizar essa renovação, ele pode pegar gratuitamente o Cauã, assinando apenas um pré-contrato e ele já mudando, por exemplo, eventualmente, para um futebol europeu, asiático, enfim, apenas uma suposição, no mês de abril do ano que vem. Então tem sim que ficar atento, aqui no Brasil não existe essa possibilidade de um Vasco, um Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense chegar e pagar esses 3 milhões e tirar o Cauã gratuitamente, entre aspas, do Goiás. Mas uma assinatura de pré-contrato, isso não está descartado.